Olá, professor Leonardo, tudo bem? Eu sou a Vanessa, aqui é a maquete que será apresentada nesse momento, tá? Vamos começar aqui com o plantio em nível, como foi feito aqui, né? Vale frisar que é muito importante o produtor estar atento e conhecer muito bem o tipo de solo, o terreno que ele vai fazer a plantação, né? Para escolher melhor o tipo de se vai fazer terraceamento, se vai fazer curva de nível, se, né? Aqui nesse caso foi feito por conta do terreno íngreme, né? Então, os degraus, nesse caso, não são tão estreitos, mas dependendo do terreno, da angulação do terreno, pode ser que precise ser mais estreitos, né? Mas nesse caso até que não. Mas aí não vai. O maquinário é muito difícil de atuar nesse tipo de terreno, né? Então, a gente vê muito esse tipo de degraus, né? Essas curvas de nível lá no Douro, né? Em Portugal. Então, é muito usado lá no. É uma característica até, né? Quando a gente vê assim, a gente já sabe que é o Douro que tem esse tipo de plantação, né? Então, a vantagem dessas curvas de nível, esse terraceamento que foi feito aqui para conseguir chegar nesses degraus, né? Que é muito recomendado para esse tipo de terreno, né? Ela funciona como um empecilho, né? Diminui a velocidade quando chove, da enxurrada, né? Ela sai arrastando tudo, né? Os minerais. Então, nesse caso, é mais indicado por conta disso, né? Então, quando chover, a água vai descer com menos força, retirando menos sedimentos do solo e vai causar menos agressões ao solo, certo? Então, isso é muito importante. Depois a gente vai falar aqui sobre erosões, vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui, esse verdinho aqui, ele tá simbolizando a nossa adubação verde, que fica entre as entrelinhas aí das videiras, né? Nesse caso foi plantado um feijão de porco, né, que é uma leguminosa muito indicada para esse tipo de cultura, né? Então, ele vai fazer aí um fornecimento de cálcio e as plantas, elas vão se associar às bactérias e vai ajudar a fixar nitrogênio no solo, né, por meio da simbiose e tal. Então, vamos lembrar aí que a adubação verde, o principal objetivo é a ciclagem, né, e o fornecimento de nutrientes. Então, também melhora as características do solo e, como eu disse, esse tipo de leguminosa é muito indicada para esse tipo de cultura. Fica aí a dica, tá? Aqui, na lateral, tá até uma marca aqui, que eu simbolizei como se fosse uma marca de maquinário, né? Esse bloco aqui, como simbologia da compactação do solo. Então, pode reparar que aqui essa parte tá meio infértil, né? Foi o que acontece a longo prazo. É o que acontece quando faz um uso indevido de maquinário e tal, e não tem o tratamento adequado para o solo, né? Então, a compactação do solo, ele é um dos fatores que levam à perda de produtividade na agricultura, né? E nesses últimos anos, esse fenômeno, ele se torna cada vez mais comum, infelizmente, né? Por conta dos usos, como eu disse aí, dos usos das máquinas e o uso indevido das máquinas, né? Então, a compactação nada mais é do que o aumento da densidade do solo, né? E reduz a porosidade. Aí fica difícil a cultura, né, a raiz, ela não consegue ir tão profundamente, né? A gente sabe que a raiz aí das videiras, elas são bem profundas. E a água também não consegue chegar, né, adequadamente. Então, quando o solo ele é compactado, as propriedades e características físicas e químicas, elas se alteram, né?
Então, a principal consequência é sentido no crescimento das raízes, como eu já disse, né? Porque reduz o armazenamento de água e o oxigênio do solo, né? Então, aqui a gente tem, do lado dessa erosão, a gente tem aqui um solo compactado, né? Aqui a gente tem dois tipos de erosão, né? Na margem do rio e aqui também na lateral, né? A erosão, ela é um processo natural, mas nos últimos tempos ele tem sido acelerado pela ação humana, né? Desmatamento, urbanização, queimada, práticas agrícolas, exploração e etc, né? Então, a erosão aí é um desgaste das rochas, né? E pode gerar aí inúmeros problemas, né? Ambientais, econômicos. Então, a erosão, ela pode ser, ela pode ocorrer pela ação dos ventos, das chuvas, dos rios, como aqui nesse caso, na lateral aqui, né? Mas nesse caso aqui, essa é uma erosão por sulcos, né? Então, é uma erosão profunda no solo. Então, a água aqui, né, a água da chuva, ela vai carregando vai arrastando tudo pro rio, né? Então, isso com certeza, ela compromete, né, a biodiversidade do local. E as erosões, elas podem ocorrer de diversas maneiras, né? Tem diversos tipos de erosão. Nesse caso aqui é a fluvial, né? Mas, de modo geral, ela pode ser dividida em 3 etapas, né? A desintegração ou desgaste do solo, seguido do transporte de partículas, né, pela água e, por fim, a deposição dos sedimentos nas áreas mais baixas do relevo, como os rios, né, como foi simbolizado aqui, né? Então, aqui na margem, a gente vê um tipo de erosão que é fluvial. A erosão fluvial, ela é causada pela ação das águas dos rios sobre a superfície dos cursos d'água e encostas, né? Atua também no desgaste do solo durante enchentes periódicas ou períodos de cheia. E é intensificado, como a gente vê aqui, pela retirada das matas ciliares, né? Então, aqui a gente pode ver que tem um pouquinho de vegetação aqui no canto, um pouco de vegetação aqui no pé, né, daqui das curvas. Só que aqui, bem aqui na margem do rio, não tem. Nessa outra margem tem, né, aqui tem uma vegetação aqui nessa, então tá ok. Mas desse lado tá bem judiado com esses dois tipos de erosão aqui. Mas o solo compactado é uma bomba relógio, né, professora? Esse solo precisa ser urgentemente cuidado para não virar uma vossoroca, certo? Então é isso. Aqui tá a apresentação da maquete, vou tirar umas fotos. Espero que você tenha gostado e boa tarde. Obrigada.